Então, vamos dar início ao nosso seminário. Nós somos da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis e hoje é 19 de dezembro de 2021. Nós estamos realizando o nosso último seminário do ano de 2021. É o 5º Seminário Espírita com Jesus na Seara e o tema é A Mulher Hemorroíça, Fé e Resignação. Então, eu vou iniciar fazendo a leitura do preparo do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Então, nós vamos dar início aqui à nossa leitura. Capítulo 39 do livro Fonte Viva, Fé Inoperante. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem produtiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza, de uma fonte que não se movimente para fertilizar o campo, de uma luz que não se irradie. Confiaremos com segurança em determinada semente, todavia, se não a plantamos, em que redundará nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá, mas se não nos dispusermos a usar o serrote e a plana certa, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando um amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus que, em pleno crescimento, através da revelação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso do coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos concede de aqui nos reunirmos mais uma vez para refletirmos sobre os ensinamentos desse Evangelho abençoado, Senhor. Te rogamos a Tua infinita misericórdia e compaixão para com todos nós, seres ainda imperfeitos, que estamos aqui no planeta Terra, caminhando, buscando, Senhor, a nossa reeducação espiritual, para que assim possamos nos lapidarmos, pois ainda somos diamantes muito brutos, para que um dia a nossa luz possa brilhar e assim, Senhor, nós nos tornarmos efetivos e verdadeiros trabalhadores da Tua seara, colaborando neste campo que é tão imenso, mas que ainda tem tão poucos trabalhadores dedicados. Te rogamos, Pai, mais uma vez, a Tua bênção para todos nós, para os nossos lares, para as nossas casas espíritas e para com todos aqueles que nesse momento se encontram em sofrimento físico e espiritual. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um de nós, equilibrando as nossas energias, acalmando o nosso coração, te pedimos amorosamente que nos permita iniciarmos a nossa reunião da manhã de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos recebendo aqui com muita alegria nessa manhã o nosso irmão Moisés Santos, trabalhador do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que aceitou o nosso convite
para trazer as suas reflexões sobre esse tema tão bonito do Evangelho do Senhor, que é a mulher hemorroíça, uma mulher que demonstrou para todos nós o que é ter a verdadeira fé e a resignação. Eu vou passar a palavra para o Moisés. Moisés, você tem até 11h30 para trazer as suas reflexões e depois nós abrimos um espaço para perguntas, se alguém assim o desejar fazer. Que Deus te abençoe e te envolva com a tua infinita misericórdia. A palavra está com você. Assim seja. Então, muito bom dia para todos, mais uma vez. Realmente, esse tema do Evangelho, ele, como todos os temas são muito amplos, nos convida a inúmeras reflexões, não só da fé, da resignação, como a Rose já colocou, mas também do mecanismo da cura, que vem a ser a cura realmente. Quando a gente fala em cura, geralmente se pensa na cura física, a cura do corpo. Mas é uma visão estreita, porque se não nos enxergarmos na condição de espíritos, e se não reconhecermos que a dor é uma bênção enviada aos seus eleitos, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que nós somos os construtores tanto da nossa saúde como das nossas enfermidades. E as enfermidades mais graves são as morais, os desvarios morais, os desvios de consciência, o afastamento da nossa conexão de filhos de Deus, realizando egoisticamente a sua própria lei e vivendo em função dessas construções, de todas essas limitações. Então criamos a nossa própria miséria moral e isso fica registrado. Quando Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais nos será acrescentado, está nos dizendo exatamente isso. Primeiramente, vamos nos considerar como indivíduos imortais, como construtores do próprio destino, como responsáveis pela toda a estrutura da nossa vida, de tudo que ocorre conosco, de tudo que vamos ficar estabelecidos como receptivos ou refratários. E isso depende de nós. Então, não é modificando o exterior, não é alterando o panorama externo da vida, de aparências, que vamos resolver o que está mal resolvido dentro de nós em espírito. Então, esse exemplo da mulher hemorroíça mostra exatamente isso. Eu gostaria de começar trazendo a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 42 a 48. Então, se a Rose puder compartilhar aí os slides, nós preparamos alguns slides para seguir o nosso raciocínio e ajudar as reflexões. Porque Lucas, ele escreveu o Evangelho por mecanismo da saudade, né? Ele entrevistou os personagens do Evangelho. Entrevistou Maria de Nazaré, entrevistou João. Isso aí. Então, também encontrei essas imagens aí na internet, que é de um autor muito interessante. São pinturas, ele disponibiliza isso publicamente, fazendo com que a gente possa desfrutar dessa conexão. Veja que aqui você tem os discípulos que estão formando uma barreira humana em torno de Jesus, e aqui o destaque da mulher que toca as vestes de Jesus e ele não está se identificando, ele não está se dando conta. Obrigatoriamente não faz parte do seu foco. Ele está caminhando no meio da multidão, local de uma rua estreita,
E a mulher já sofria há muito tempo e sabia que ele passaria por ali. Pode passar, no Rosa. Essa é só a apresentação inicial do título. Mas não apareceu os dizeres, né? Agora apareceu. Isso aí, essa aí. Então, essa é a passagem de Lucas. Então, vamos nos dar conta do Novo Testamento, do registro que Lucas nos traz. Indo ele, Jesus, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Então, a mulher sangrava há 12 anos, sem ter solução para o seu problema físico. Gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem é que te tocou? Quem é que me tocou? Então, era muita gente esticando a mão sobre a barreira humana que os discípulos faziam para não deixar que a multidão chegasse até Jesus. Os discípulos tinham essa proteção, essa preocupação com Jesus ser esmagado pelo povo. O povo queria tocar de qualquer forma. E tinha essa fama de que se quem tocasse nas suas vestes poderia ser curado. E disse Jesus: não, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Isso aqui é muito importante, essa passagem de Jesus que ele fala. Ele não exerceu intencionalmente nenhuma ação direta, magnética para a mulher que tocava. Isso foi natural. Esse recurso saiu naturalmente dele, espontaneamente. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe, diante de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Então, isso aqui é muito interessante, essa passagem, porque mostra que Jesus já tem uma conexão com todos nós, espontaneamente. Ele já irradia para nós de uma forma ostensiva, ampla, sem nenhuma restrição. Mas o que faltou aqui? Faltou esta mulher se conectar com ele, ou todos nós, né? Falta a cada um de nós nos conectarmos verdadeiramente com Jesus para receber esse fluxo de virtude. O que seria essa virtude? Veja a palavra que foi usada, né? Para demonstrar o que nós conhecemos hoje na doutrina como fluidos curadores, como recursos ectoplasmáticos, o magnetismo pessoal do Cristo, como recursos naturais de que Jesus pode manipular e que dele sai espontaneamente. Então, quanto mais a gente estuda o Evangelho, quanto mais a gente debruça sobre o Novo Testamento e começa a raciocinar nas entrelinhas das passagens, nós vemos o quanto que temos que conhecer de quem seja Jesus realmente. É algo assim, fora do alcance das nossas inteligências, o que vem a ser a personalidade de Jesus, o que vem a ser a sua capacidade de interação e o mecanismo pedagógico de educação espírita. Porque essa mulher estava há 12 anos sangrando. Por que ela teve que passar 12 anos sangrando? Por que ela teve que ficar de uma forma tão restrita a uma enfermidade, sofrer durante 12 anos, gastar todos os seus haveres, consultar médicos de toda parte, de todos os tipos, para poder conseguir descobrir a sua cura? Porque existem enfermidades do corpo e também existem enfermidades da alma.
é da enfermidade da alma que surge a enfermidade do corpo. Então, a gente não tem que ficar preocupado exclusivamente com a cura do corpo. A gente deve tratar o corpo, buscar a cura do corpo. Mas se a alma não estiver curada, a enfermidade volta. Porque a fonte não foi tratada. Então, esse é o convite que a doutrina espírita vem fazer para cada um de nós com relação a essa perspectiva de cura. Quantos de nós saímos batendo de porta em porta em diversas casas religiosas de diferentes denominações, buscamos médiuns que possam milagrosamente resolver o problema da nossa enfermidade, independente de qualquer coisa, somos capazes de doar tudo, pagar qualquer preço, aceitar qualquer imposição em favor da cura. Porque no momento da dor, nós dificilmente conseguimos raciocinar. No momento em que a dor é extrema, se não houver uma construção de valores para entender que a dor é uma bênção enviada aos seus eleitos, nós atribuímos essa dor, uns ao ser maligno inventado pelo homem, responsável por todo o mal da terra, outros por conta de alguma condição social ou política, outros porque querem admitir que seja hereditário. Tudo isso são influências, mas não são determinantes. Isso nós vamos ver. Pode passar, querido, próximo. Então, aqui eu trouxe para você a Sociedade Espírita de Estudo Francisco de Assis estuda a Gênesis. Já deve ter estudado isso aqui, que é lá no capítulo 1, né, Caracteres da Revelação Espírita, tem uma informação aqui importante. Ó. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de um bando de fenômenos incompreendidos, justamente pela falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo, porque se refere à espiritualidade, explicados por outros de milagres e sortilégios, conforme as crenças. Tais são, entre outros, o fenômeno da dupla visão, da visão à distância, sonambulismo natural e artificial, os efeitos psíquicos de catalepsia, da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas. É o caso aqui. Né? A mulher hemorroíça recebeu um influxo de amor, de valores terapêuticos do magnetismo do Cristo, sem que ele tivesse realizado nenhum esforço para isso, espontaneamente, e ela deixou de sangrar exatamente naquele momento. Tais obsessões e possessões existem enfermidades físicas resultantes de processos obsessivos e que não são enfermidades reais do corpo, mas reverberações do perispírito influenciado pelo mecanismo da obsessão. Isso Manuel Filomeno de Miranda apresenta com muita propriedade. E recomendamos esse estudo para reconhecer que existem enfermidades cuja causa é a obsessão. E uma vez resolvido o desvínculo do processo obsessivo, cessa a aparência da enfermidade. Então, nós não sabemos se exatamente foi esse o processo. É possível. Então, trago aqui a reflexão para o grupo, porque a doutrina espírita é o uso da razão. Não tem respostas prontas, não tem definição absoluta da verdade, mas tem convites à reflexão, abrindo um grande leque de possibilidades. Uma das possibilidades pode ser essa. Uma cura instantânea foi realizada por um afastamento de um processo obsessivo. Ou não.
Em demonstrando que esses fenômenos repousam também em leis naturais, como os fenômenos elétricos, as condições normais, os quais pode se reproduzir, o Espiritismo destrói o império do maravilhoso e do sobrenatural. Então, isso é um convite para nós deixarmos de ter essas posturas místicas. Não entendendo o que ocorreu, fica no plano do maravilhoso, do sobrenatural, do miraculoso. E o Espiritismo vem nos convidar que não existe uma ação sem que houvesse uma causa, sem que houvesse uma responsabilidade dentro da justiça divina. Não há nada que ocorre fora do âmbito da concessão divina e que existe uma explicação que talvez nós não entendamos. Então, a gente tem que fugir disso. Pô, porque eu não entendo, então é místico, é maravilhoso, é sobrenatural, é miraculoso. Faz com que a gente se renda e coloque aquele que representou a intermediação do trabalho de cura seja endeusado. Não podemos fazer isso de forma nenhuma. Porque o médium, ele não é ícone, ele não é referência, ele não pode ser endeusado, ele é um instrumento nas mãos de Deus, não é ele que cura. Então, vamos, nós espíritas, nos esforçarmos para fugirmos do fanatismo, do misticismo e do espírito de sistema, que são posturas nossas de condição absoluta, que nós fazemos da doutrina o que nós achamos que ela deva ser, não o que realmente ela é. Então, é substituir o personalismo pela condição de aprendizes, para tirar mais proveito dos seus ensinamentos. E, por conseguinte, a fonte da maior parte das superstições, que é outra coisa que nós criamos também, superstições. Né? Acreditamos no que não entendemos. Valorizamos, tememos o que não tem explicação. Isso é superstição. Se faz crer na possibilidade de certas coisas, olhadas por alguns como quiméricas. Quiméricas significa ilusórias, fantasiosas. Ele impede de crer em muitas outras em que demonstra a impossibilidade e a irracionalidade. Então, dessa forma, a gente deixa de lado a razão para viver temores, para viver medos, para viver ilusão, para viver conjecturas e fantasias desses chamados sobrenaturais, atribuindo poder a quem não possui. Isso é uma reflexão que Allan Kardec nos convida e cabe aqui na questão da cura da mulher hemorroísta. Pode passar a próxima, por favor, Rosa? Outra parte da Gênese que nós encontramos com relação aos fluidos é no capítulo 2, Deus da Providência. É um fragmento. As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia. Ele não é inteligente por ele próprio, porque é matéria, mas o veículo do pensamento, das sensações e das percepções do espírito. No caso aqui, o que a mulher hemorroísta fez? Ela acreditava, ela não tinha a menor dúvida de que tocando nas vestes do Cristo sairia virtude, que ela seria curada. Então, essa é uma predisposição que recai sobre o âmbito da fé. Não tem respaldo material, mas é um voo da alma, é uma segurança pessoal que nós estabelecemos por escolha. A crença é uma escolha nossa. Eu acredito, desenvolvo, tenho convicção, tenho segurança pessoal e coloco a minha vida nas mãos de Deus. E tenho mais fé em Deus do que em mim mesmo. Isso é uma escolha. É escolha para cada um de nós.
É, por conseguinte, a sutileza deste fluido que os espíritos penetram por tudo, que eles perscrutam nossos pensamentos, os mais íntimos, que veem e procedem à distância. Não tem fronteiras para a atuação dos fluidos. É este fluido atingido a um certo degrau de depuração que os espíritos superiores devem o dom da ubiquidade, de aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Basta um raio de seu pensamento dirigido sobre diversos pontos para que possa aí se manifestar sua presença simultaneamente. Então não tem essa história, os espíritos superiores de luz se afastaram da Terra e a Terra vive em trevas. Isso não existe. Não tem distância para a atuação do espírito. Nós é que enxergamos mais as trevas do que a luz. E julgamos que houve esse afastamento. É nossa visão. A extensão dessa faculdade é subordinada ao grau de elevação e depuração do espírito. E ainda com a ajuda desse fluido, que o próprio homem age à distância, pelo poder da sua vontade, sobre certos indivíduos, que modifica, dentro de certos limites, as propriedades da matéria. Olha aqui, mudança de propriedades da matéria pela ação de fluidos espirituais. Foi exatamente o que aconteceu nesse momento aqui. Das substâncias inativas, as propriedades determinadas. Repara, olha só, por que eu coloquei esse fragmento aqui? Repara as desordens orgânicas e opera curas pela imposição das mãos. E tem campanhas no movimento espírita para acabar com os passes, né? Vamos tomar muito cuidado com isso. Tem gente fazendo propaganda de que não vai precisar mais de passe, porque tudo é uma questão mental. As pessoas criam muitas coisas e esquecem de Kardec. Fugir de Kardec é fugir da segurança do campo racional de aproximação da fé. Nós temos que repetir quantas vezes for necessário o Evangelho nas nossas vidas. Ele não está consolidado ainda em nós. Nós ainda trazemos as enfermidades sem cura. Temos que avaliar se essa enfermidade é de um processo obsessivo, se é de uma construção perispiritual de expiação, porque tem a dor prova e tem a dor expiação. A dor prova é aquela que você se depara com uma impossibilidade e um medicamento, um tratamento espiritual, tratamento emocional, psicológico, uma reflexão mais profunda, uma mudança de hábito, um esforço de transformação moral, que sem isso não cura, você se supera, se cura. E tem a dor expiação que você vai assistir esse mecanismo impositivo a encarnação inteira. Porque é expiação. Não há como mudar. Porque faz parte do mecanismo, do projeto de retificação perante a justiça divina. Porque se o espírito estiver curado e as emoções estiverem alinhadas, não importa se você está limitado fisicamente. Você está curado. Porque o que vale é o espírito. O tempo que vai levar para o corpo ser curado é irrelevante. Desde que você esteja bem resolvido consigo mesmo. É a opção entre a revolta e a resignação. Então, aí que entra a resignação da mulher hemorroísta, que ela esperou os 12 anos, não deixou de buscar a sua cura, não deixou de buscar as respostas, mas jamais se revoltou, jamais se rebelou, jamais descontou nos outros, jamais deixou de querer viver porque estava limitado. Então, aí que entra a resignação. Pode passar para a próxima, querida? Aí, isso aqui é um fragmento de um texto da Amélia Rodrigues, uma coisa muito interessante. Há uma revelação espiritual de quem seja essa mulher. E isso.
O capítulo do livro Primícias do Reino é a mulher hemorroíça. Mas no texto, nós destacamos aqui 3 nomes que Amélia Rodrigues sugere, através da psicografia de Valdo, do nome de que seria a personagem da mulher hemorroíça. Então, ela fala dela. Ela viera de terras distantes, Cesaré de Filipe, Decápolis. Era considerada impura, pois há 12 anos um fluxo sanguíneo não a deixava. Recorrer a todos os métodos possíveis na ânsia da cura. Então, aqui nós temos uma informação, né? Olha o preconceito, né? Porque a pessoa está enferma, ela não é pura. Assim como se atribuía aos leprosos, né? Que eram seres que tinham que ser destituídos da sociedade, levados para o vale dos leprosos. Ela também sofreu intolerância e discriminação, afirmando que ela não seria pura. Estivera com os sacerdotes, deixara-se exorcizar. Olha o que a pessoa é capaz de se permitir, né? No momento em que ela está vivendo um estado de dor. Qualquer um de nós. Quem de nós, né? No momento grave de dor, já não pensou, vou lá naquele médium famoso, vou lá naquela casa que é mais forte, vou lá naquela outra religião que vai me dar a cura. A pessoa se deixa exorcizar, submeter-se aos preceitos da lei, que não aliviaram em coisa alguma. Buscar médicos locais e de outras localidades, submetendo-se ainda uma vez à experiência que somente a maltrataram. Então, isso é por nossa conta. Nós buscamos os recursos de tratamento desesperadamente, a qualquer custo, sem resultado. Esses resultados são, às vezes, até favoráveis, porque existem espíritos habilidosos do plano inferior que também promovem uma cura em troca de uma barganha de conexão obsessiva e oferece uma aparência temporária de cura. E as pessoas acham curadas, dão até testemunho que estão curadas. Daí a pouco, volta a enfermidade, porque não trataram a origem. Então, muitas dessas pessoas que dão testemunhos de que estão curadas, pode ser um combinado do mundo espiritual. Vamos fazer um afastamento aqui temporário, para ela aparentar-se curada, dar um testemunho e promover a campanha de cura. Na verdade, é uma falácia. Porque é a cura do corpo, e você pagou por isso. Se o tratamento é acompanhado de exigência de pagamento, pode sair correndo, por mais miraculoso e fantástico que seja. Não é com Jesus esse trabalho. Anotem isso. Você foi buscar um tratamento, ele é pago, não é mais o processo voluntário do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebeste. E também não existe um magnetismo pessoal isento de ação espiritual. Questão 176 do Livro dos Médiuns. Erasto explica para Kardec que o magnetismo de cura pessoal é um tipo de mediunidade que vai se associar e potencializar-se por ação espiritual. Não existe ação de valores do espírito isento de intervenção espiritual. Não existe dissociação do mundo espiritual para ser ações particulares e independentes. Não existe. O que vale é a intenção e o quanto você está vinculado à condição do Evangelho nesse tratamento. São os falsos profetas da erraticidade
que também podem realizar curas aparentes. E a forma de fazermos essa distinção, de cara, um dos processos é esse. Você tem que pagar pela sua cura? Com valores, usando-se valores de espírito? Aí vão todos esses tratamentos oferecidos pela internet, com várias denominações, mais luxuosas que se imagine. Você vai ver, para fazer o curso, você vai pagar aí R$ 1.000, R$ 2.000. Para fazer um tratamento ou para ser um terapeuta de recursos espirituais como profissão. Está lá no Livro dos Médiuns, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no Dai de graça, que de graça recebeste. A mediunidade é coisa santa e deve ser exercida santamente. E Kardec deixa bem claro, o médium não é profissão. O espírito tem que ter a sua profissão no mundo e trabalhar como voluntário no tempo que puder, no tratamento, e que ele se colocar como intermediário na casa espírita. Se fizermos dos recursos de magnetismo pessoal, de recursos terapêuticos de fluidos, com denominações mais belas que se possa conhecer, cobrando, pode-se até ter resultado, mas ele não é definitivo. Por quê? Porque não houve uma conquista moral. Não houve uma consolidação dos valores de espírito, de transformação pelo esforço. E o trabalho não é voluntário, não é do Evangelho, então não é com Jesus. É com qualquer um. Sabe-se Deus com quem seja. Então, por pior que seja a nossa dor, nós temos que nos resignar reconhecendo que nós somos os construtores desse processo para não buscar imediatismo de tratamento a qualquer preço. Provavelmente obrigaram-no a sentar-se na bifurcação de uma rua, com um copo na mão, enquanto lhe faziam um grande alarido e depois gritavam, de repente, às suas costas. Ou, quiçá, fizeram ingerir um grão de cevada encontrado no excremento de um macho branco. Tudo inútil. Olha a superstição. Olha o misticismo. Vamos inventar aqui uma relação mais esdrúxula que se possa imaginar, que aqui pode ter a cura. Tudo inútil. Seu mal era considerado um sinal de desventura, um castigo divino pelos homens. Mesmo entre os seus, parentela, ela se sentia constrangida. Os olhares lhe falavam do quanto a sua presença era incômoda. Detestavam-na. Essa era a verdade. Os recursos financeiros foram minguando, e após ter gasto tudo que possuía, ela resolveu buscar a próspera Cafarnaum, na esperança de encontrar um remédio ainda não experimentado, um remédio ainda não consultado. Geralmente é a última coisa que se faz, né? Pensar no espírito. Pode passar, querido. Ela chegou à cidade no momento em que o profeta de Nazaré acabara de regressar de Gadara, ou Guedara, e saltara nas alvejantes praias de Cafarnaum. O povo aglutinaria ao seu redor. Na noite anterior, uma formidável tormenta sacudira as águas de Nazaré. Todos acorriam para ver o Rabi, que sobrevivera à tempestade com seus discípulos. Aquele momento que Jesus aplaca a tempestade, ficou famoso na cidade. Todos desejavam ouvir as peripécias daquela noite, de borrasca da boca dos apóstolos, ainda atônitos por tudo que acontecera. Jesus falara aos ventos e dera ordens à tempestade. Pelos caminhos, ela ouvira falar daquele homem, pela boca dos que tinham sido abençoados por suas mãos e haviam recuperado a saúde. Então foi aí que ela criou, né, ânimo e esperança. Alguém de forma diferenciada poderia restituir a saúde dela. Um cavaleiro distinto se aproxima. É o chefe da sinagoga local. Chama-se Jairo e roga a presença de Jesus em sua casa para curar sua filha,
A multidão, sempre ávida de novidades, acompanha Jesus, Jairo e os apóstolos. O povo se comprime. Todos almejam chegar mais perto. A figura de Jesus se destaca com uma túnica tecida sem costura. Seu manto quadrangular de bolas em fios de linho. As pessoas falam, rogam, comentam. Ele mantém a serenidade. Seus passos são firmes e seguem o pai amargurado pela enfermidade da filha. A mulher tenta aproximar dele. Então, a Amélia Rodrigues está contando aqui, né? Que Jesus está a caminho da casa de Jairo para curar a filha dele. E aí foi que ela teve a chance de se aproximar dele. Todos almejavam chegar mais perto. A figura de Jesus se destaca com sua túnica tecida, eu já falei. A mulher